Descobrir padrões de crenças não é o que você pensa. E nesse vídeo eu vou mudar tudo que você sabe sobre crenças. Presta muita atenção no que eu vou falar, porque muitas pessoas elas se confundem quando elas começam a estudar esse assunto. E nem digo só quando começam. Tem gente que passa uma vida inteira cometendo esse erro. E entender sobre aquele assunto, descobrir sobre crenças, procurar os padrões de crenças delas atrapalha mais do que ajuda, e você vai entender o porquê. Calma, eu não sou nenhum cético do assunto e eu também não sou nenhuma pessoa que gosta de ficar criticando as pessoas que estudam isso. Porém, eu quero deixar aqui um alerta que pode mudar completamente a forma como você estuda esse assunto e a forma como você se vê, ou seja, a sua autoimagem. Quando a gente entra no contexto de crenças, as pessoas elas entendem que existem as crenças limitantes. Então, o que são as crenças limitantes? Basicamente são coisas que eu acredito a respeito de mim, a respeito do meu cenário, da minha situação, que me limitam até um certo nível. Então, como eu acredito naquilo, aquilo me limita e eu não vivo uma realidade acima daquilo, porque há uma crença dentro de mim. Eu acredito que eu não posso passar daquele nível, mesmo que de forma inconsciente. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Existem crenças limitantes. Existem também os padrões de crenças. O que são os padrões de crenças, Vinícius? É quando uma crença ela começa a se repetir em diferentes áreas e diferentes cenários da sua vida. E em nosso cérebro, tudo funciona por meio de padrões. Então, quando você, do jeito que você faz algo em uma área da vida, a tendência é que você faça isso em outras áreas da vida. Então, quando você começa a perceber que existem esses padrões de crenças e acontece uma situação que você decide agir de um jeito, dali a pouco, daqui um ano, daqui alguns meses, talvez daqui a alguns dias, talvez daqui a algumas horas, acontece uma situação e o mesmo padrão de crença que fez você tomar aquela decisão de um jeito, faz você tomar a decisão de outro jeito, daquele mesmo jeito, de novo. E se você não ficar atento, claro que você vai perder, né? Você não vai ter clareza são, do que exatamente são esses padrões de crenças em você. E onde é que está a armadilha? Então, Vinícius, já que é bom eu saber quais são minhas crenças limitantes e quais são os meus padrões de crença. A armadilha está em quando você descobre uma crença limitante em você. Quando você descobre um padrão de crença em você, você veste aquela crença como se você fosse aquilo e de repente você começa a usar aquilo como uma muleta para não conseguir romper. Então, olha que bizarro. Olha que bizarro. Eu vou ficar rodando aqui, tá, galera? Que eu tô segurando o celular aqui no braço. Estamos aqui na beira do mar. Então, o que que é a parada? Se você descobre uma crença e você veste essa crença, o que que vai acontecer? Por exemplo, vamos supor que você tem uma crença de escassez. Uma crença que para você todas as coisas elas faltam ou em algum momento elas vão faltar, não haverá energia suficiente, não haverá recurso suficiente para você fazer aquilo, o dinheiro vai acabar, você vai se sentir cansado, você não vai ser amado, você vai ser rejeitado, enfim. Tudo isso tem uma raiz numa crença de escassez, ou que o seu mercado está saturado, ou que hoje em dia é difícil conseguir pessoas para trabalhar com você, ou que é difícil conseguir bons clientes, ou que o mercado já não tem mais espaço para você. Tudo são crenças de escassez. Estou tratando do ponto de vista de negócio, mas serve para escassez, serve para tudo. Tudo que falta, a pessoa que acha que tudo falta para ela, tudo falta para ela. Falta energia, falta amor, falta aceitação, falta dinheiro. Tudo que falta vem de uma crença de escassez. Que falta? Tá faltando. Vamos supor que ela entende isso. Nossa, eu descobri que eu tenho uma crença de escassez. E aí agora de repente ela vive a vida dela inteira pensando nisso, que ela tem uma crença de escassez. E aí quando acontece uma situação de falta, o que ela fala? Ela olha e fala assim, ah, isso aqui é por causa da minha crença de escassez. Aí ela começa a ter consciência, o que é bom, das situações que está colocando ela em mais escassez. Então, ó, pô, isso aqui, essa decisão que eu tomei, olha só, é por causa da minha escassez. Eu tô vivendo essa situação de falta de dinheiro por causa da minha crença de escassez.
Eu tô aqui, não sei o que, não sei o que, por causa da escassez. Aí ela começa a vestir a roupa da escassez. Aí só falta ela botar uma camisa escrita assim, escassez. Aí ela vai pra cá, escassez, vai pra lá, escassez. Todo mundo que fala de escassez, ela se identifica. Nossa, eu também tenho esse problema. E aí ela começa a passar o resto da vida dela vestindo a roupa de alguém que é escasso. Ao invés dela tratar uma ferida, ou tratar uma crença, ou ressignificar uma crença, ou substituir uma crença, ela veste a roupa da crença e traz a crença para nível de identidade. Consegue perceber como isso é um problema seríssimo? É como se você começasse um processo de transformação e parasse no meio. Só que quando você começa o processo de transformação do ponto de vista de mudança de crença, de reprogramação mental, e você para no meio, é pior do que se você não tivesse começado. Era melhor você estar lá atrás, simples, querendo crescer, sem saber o que é crença de escassez, e continuar crescendo, continuar prosperando, continuar fazendo um teste, estudando, trabalhando, estuda um pouco mais, trabalha um pouco mais, executa um pouco mais. Ali você consegue crescer mais fácil do que se você agora, sabendo que é escassez, não tratar. Agora, como é que sai dessa armadilha? Você precisa fazer o processo até o final. Você precisa decidir pegar essa bendita dessa crença de escassez, ressignificar ela e mirar em abundância. Então, qual que é o oposto da crença de escassez? Pô, é uma crença de abundância. Como é que quebra crença? Testando coisas. Um grande erro das pessoas é achar que elas só vão quebrar crenças passando por um intenso processo de reprogramação interna de um coach XYZ, ou elas vão precisar fazer afirmações positivas, mentalizações. E eu não acho que isso é errado, tá? Você ter um coach é bom, você fazer afirmações positivas é bom, eu gosto muito disso. Inclusive faço isso, fazer mentalizações faço também, é bom e é importante. Mas nada disso vai ser tão importante quanto você testar. Então, peraí. Quer dizer que agora eu tenho uma crença de escassez? Deixa eu testar aqui. Testa plantar uma semente nova. Quando essa semente brotar e ela der o fruto, por menor que seja esse fruto, por menor que seja esse resultado, você vai constatar um processo de prosperidade, um processo de abundância. E quando você constatar isso, você está quebrando a crença de escassez, porque você colocou ela para virar um fato. E quando você botou para virar um fato, ela não virou um fato, ela virou apenas uma crença. Porque você plantou, a semente nasceu, brotou e deu um fruto. Ah, mas o fruto é pequeno, não interessa, deu um fruto. E quando deu um fruto, você olhou e falou assim: cara, isso aqui é prosperidade. Se eu prosperei nesse nível, eu posso prosperar nesse. E você começa a romper. E de repente aquilo que era uma crença não se tornou um fato. Como não se tornou um fato, tá anulado. E aí você para de pensar nessa cacete dessa escassez e começa a focar em abundância. A abundância existe. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar minha energia e plantar mais sementes, e plantar com mais qualidade, regar e molhar. E você começa a fazer coisas. Entendam, a maioria das pessoas cai na armadilha de ficar vestindo a camisa da crença, como se elas fossem aquilo, e elas cometem o erro de ficar só na abstração, só no mental, e elas não executam. Quando você executar, você vai saber se é uma crença ou não. Vamos supor que você tem uma crença que no mercado digital, por exemplo, que é o mercado que eu atuo, o seu tipo de conteúdo não viraliza, ou não chama atenção, ou não vende. O conhecimento que você tem, você acredita que não vende. E aí, como é que você vai quebrar essa crença? Você não vai quebrar essa crença só na sua mente. Vende sim, vende sim, vende sim, vende sim. Você vai quebrar sua crença na hora que você fizer a sua primeira venda. Na hora que fizer a primeira venda, você vai falar assim: caceta! O resultado vai te curar. Porque você vai ver um fato diante de você e aquela crença ela vai ser inevitavelmente anulada. Uma vai ajudar. De repente, duas, três, quatro, cinco, 10, 20, 30, 40, 100 vendas, 1000 vendas, 5.000 vendas. Por exemplo, de um infoproduto, de um curso online ou de um aplicativo, ou de um serviço vendido por meio do marketing digital, talvez você não acredite. 10.000 vendas. E aí a sua cabeça ela começa a falar assim: uai, impossível!
fica impossível você ter a crença de que aquilo não vende, que aquele mercado não funciona. Impossível. Porque você botou a crença para teste. E é isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam pegar a crença de vocês e testar ela. E é óbvio que são crenças diferentes, são categorias de crenças diferentes. Essa crença, por exemplo, de escassez, ela é mais enraizada. Talvez você vai demorar um pouco mais de tempo para poder tratar isso, testando mais coisas, reprogramando mais. Enfim, mas não vista essa camisa. Ao invés de ficar focando na escassez, foca na abundância, foca nos testes. Entende? Ah, mas eu preciso achar os padrões. Acha o padrão, troca logo, testa logo. Entende? Não fica vestindo e se remoendo, usando de muleta. Tem gente que usa a descoberta da crença para ser mais vitimista, para poder ficar se escorando, usando de muleta. Ah, eu não consigo por causa da minha crença de escassez. Para, você não consegue porque você não consegue. Entende? Só que você pode conseguir. Essa é que é a parada. Porque você consegue o que você quiser. É aí que tá a lógica que a maioria das pessoas não consegue compreender. Ao invés de você, e aqui tá a chave do nosso vídeo. Ao invés de você se concentrar em mapear crenças negativas e crenças limitantes e sair fuçando tudo que tem de errado em você, concentre-se em poucas verdades. Porque essas poucas verdades e fatos, por mais que elas não sejam tão reais para você ainda, elas vão anular todas as outras crenças embaixo delas. E uma delas eu acabei de falar. Você consegue o que você quiser. Você é 100% responsável pela sua realidade. Ah, Vinícius, eu não acredito nisso. Treine sua cabeça para acreditar nisso. É mais fácil você treinar sua cabeça para acreditar nisso do que você ficar caçando trocentas milhões de crenças negativas em você para resolver. Você concorda comigo? Pega uma coisa e foca nela. Porque daí as outras todas começam a ser anuladas. Consegue perceber nisso? Ah, Vinícius, mas eu não sou 100% responsável pela minha realidade porque também tem outras pessoas ao meu redor. Mas espera aí. Se existem outras pessoas ao seu redor e você é 100% responsável pela sua realidade, não é sobre quem está ao seu redor, é por acaso. Existe um porquê essas pessoas estão ao seu redor. E você pode simplesmente escolher que essas pessoas não estejam mais ao seu redor. Ou você pode escolher ajudar essas pessoas a se transformarem junto com você. Porque nós estamos unidos mentalmente no ambiente que a gente está. Vinícius, eu sou casado. Teu caso é diferente. Se você é casado, não mexa com isso. Não mexa de sair de perto do teu cônjuge. Porque você fez um recrutamento que vai até a morte. E aí é mais lindo ainda o processo, porque você vai precisar treinar o teu cônjuge de um jeito diferente. A gente vai acabar indo por um caminho muito denso, que eu não vou entrar nessa esfera agora. Mas tirando o cônjuge, qualquer outra pessoa que está na sua vida, você pode simplesmente não continuar com ela. E os seus filhos pequenos, né? Óbvio. Você pode simplesmente não continuar com ela dentro do teu ciclo de convivência ou se afastar por um tempo e voltar depois para que você consiga se desenvolver melhor. E no caso de serem pessoas que você quer que estejam contigo, treine elas. Pense o melhor delas. Ore por elas. Cuide delas, treine elas, mude a sua postura para que elas também mudem a postura delas através do teu exemplo. Ah, Vinícius, mas isso é difícil, eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que o processo de reprogramação e de acreditar que nós somos 100% responsáveis pela nossa realidade é fácil. Mas eu posso garantir para vocês uma coisa, na hora que você começa a sair desse vitimismo, de se escorar nas suas muletas emocionais e focar no fato de que você governa e domina sobre todas as coisas e que você é 100% responsável pela sua realidade, o jogo muda. Então, a armadilha é ficar vestindo a camisa das crenças e ficar caçando crença loucamente, ficar bitolado nisso. A solução é foque em poucas verdades que vão anular todas as outras crenças. E eu trouxe aqui para você a principal delas. Nós somos 100% responsáveis pela nossa realidade. Lembra que nós somos feitos para governar e dominar sobre todas as coisas nessa terra. Está escrito em Gênesis 1:26. Deus cria o homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra e tudo mais.
A Bíblia também fala que nós somos filhos amados de Deus, que Ele quer o melhor para nós. E quando eu falo de querer o melhor, não é só querer o melhor nessa terra e tal, não é só isso. Nós somos seres eternos. Então, existe muito além, existe uma eternidade para nós vivermos, existem pessoas para nós alcançarmos, para nós ajudarmos, para nós transformarmos a vida delas, para nós levarmos Jesus a elas. Portanto, lembre-se sempre que é melhor eu me apegar a poucas verdades, e eu sugiro que você comece por essa verdade, que nós somos 100% responsáveis pela nossa realidade e nós governamos sobre a nossa realidade, do que ficar caçando crença. Fechou? Cara, eu tenho certeza que não dá para eu explicar tudo e dar todo o contexto para vocês num vídeo de 10, 15 minutos no YouTube. Mas eu espero que eu tenha colocado a pulga atrás da sua orelha. Continue aqui assistindo os próximos vídeos, que nós vamos abrindo mais esses assuntos. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Se fez sentido para você, deixe o seu like, comenta, se inscreve no canal. Tamo junto, vamos para cima.